Então, queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Hoje vamos falar sobre o capítulo 6, que tem como tema normalidade sadia. E conosco está o irmão Vangivaldo Freitas da Aspar. Obrigado, irmão Vangivaldo. Senhor, a palavra, estamos lhe vendo. Ok, Deus abençoe aqui, que deu certo, viu, meus queridos? Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos, é um privilégio, um prazer estar participando mais uma vez aqui desta reunião. Hoje nós vamos meditar então neste assunto, normalidade sadia. Ao meditar neste tema, a gente já pode imaginar que existe uma normalidade que não é sadia. Então, se a gente for pensar direito, coisa que mais nós estamos vendo hoje, coisas que parece ser normal, mas que, na verdade, Deus não aprova esta normalidade. Então, queridos irmãos, nesse texto que a irmã Alexandra leu em Filipenses, no capítulo 4, nos traz aqui, na minha tradução, ela fala um pouco diferente da qual a irmã leu, que diz o seguinte, eu gostaria de trazer para os irmãos, o que diz aqui, Filipenses, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Normalidade sadia, na verdade, queridos irmãos, traz uma ideia de equilíbrio. Ou seja, um equilíbrio que é sadio. Vamos dizer, tem equilíbrio que não é sadio? Sim, a própria Bíblia, no livro do Apocalipse, se nós ver o texto que fala sobre o desagrado de Deus com a igreja de Laodiceia, nós vamos ver que essa normalidade ali não é sadia. Por exemplo, o equilíbrio entre o frio e o quente é morno. Então, isso para Deus é algo terrível, porque a própria Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar, ou seja, causa náuseas. O equilíbrio entre o inferno e o céu, não existe esse equilíbrio, ou seja, para nós não existe um equilíbrio entre o inferno e o céu, entre o bem e o mal, existe um equilíbrio entre o bem e o mal? Para o cristão não tem como existir. Então, queridos irmãos, precisamos entender o que na verdade é uma normalidade sadia. Aqui diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ou seja, seja moderado. Um cristão precisa ser moderado. Nós vimos aqui que no versículo 6, por exemplo, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Nós podemos entender aqui que há mais um sentido de moderação nesse texto. Ou seja, às vezes existem muitos pedidos, e além do mais, que são pedidos que Deus não aceita, ou seja, Deus não conhece, Deus não vai responder, porque não é da sua vontade. Então, é um equilíbrio desequilibrado, vamos dizer assim. O equilíbrio aqui está entre orar e agradecer. Observe bem, eu quero só repetir o que diz aqui essas palavras. Vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Existe uma passagem no Espírito de Profecia, queridos, que diz que aquelas pessoas que só oram, em breve deixarão de fazer. Ou seja, em breve deixarão de orar. Porque é um conjunto de coisas
para que se possa alcançar um objetivo. E depois de tudo isso, depois desse equilíbrio, dessa moderação sadia, vem o final, que é o resultado e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, depois de nós buscarmos essa moderação, esse equilíbrio em Cristo, aqui como diz, pedindo, mas agradecendo, e afinal de contas nós precisamos agradecer mais do que às vezes pedir, porque às vezes a gente pede muito e não reconhece as bênçãos que o Senhor tem derramado em abundância sobre nossas vidas todos os dias. Então agradecemos pouco. Então é preciso pedir com sabedoria e, ao mesmo tempo, agradecer, ou agradecer talvez antes mesmo da bênção chegar, né? Porque sabemos que ela vem com certeza. Queridos, esse tema é importantíssimo. Neste livro, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, estou lendo este livro já há alguns dias, e eu aconselho a todas as pessoas que têm problemas, principalmente psicológicos, algum problema mental, no caso, a depressão, que são traumas do passado, consequências de coisas passadas. Temos aí o estresse, que são excessos de coisas do presente, e a ansiedade, que é excesso do futuro. Às vezes a gente está querendo antecipar as coisas antes mesmo de acontecer, e isso nos traz muita ansiedade. Então, aquelas pessoas que têm esses distúrbios, eu aconselho, leia o livro Mente, Caráter e Personalidade, são 2 volumes. Mas se você está desanimado na questão do trabalho, leia o livro Mente, Caráter e Personalidade. Se você tem problemas na família, seja qual for ele, problemas de enfermidades, talvez, seja qual for, leia este livro. Você vai ver o quanto vai dar força para continuar a jornada. Realmente são livros, são escritos, inspirados por Deus, que nos elevam. Existem muitos outros livros que falam sobre aí tratamentos psicológicos. São bons, mas não são inspirados. É importante a gente entender isso. Não tem inspiração divina, por isso isso faz toda a diferença. Então, quando você lê esse livro, você sente que realmente a mudança ela acontece na sua vida. Quando alguma coisa está assim acontecendo comigo, com a minha casa, que eu vejo que alguma coisa que está tentando descontrolar, eu começo a ler o livro Mente, Caráter e Personalidade, e eu confesso para vocês que muita coisa começa a mudar rapidamente. O ânimo, ele na verdade, ele volta, se caso a gente está desanimado. Então, se alguma coisa no trabalho não está dando certo, ele nos orienta, ele diz como a gente deve fazer para que as coisas melhorem. Então, é importante ler este livro. Agora, a fonte da verdadeira felicidade. Muitas vezes nós estamos procurando felicidade em lugares errados. Eu costumo fazer uma comparação entre o poço e a fonte. Qual a diferença entre o poço e a fonte, baseado no capítulo 4 do livro de João, na conversa ali entre Jesus e a mulher samaritana? A mulher chegou para tirar água e Jesus pediu água. E ela já começa dizendo, mas tu não és judeu? Como que tu, sendo judeus, fala comigo que sou mulher samaritana? E a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Então, Jesus disse, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria e eu te daria a água da vida, água da fonte da vida que jorra para
para a vida eterna, que salta para a vida eterna. Então a mulher naquele momento disse: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais venha ter sede. Jesus então, assim, entrando na sua mente, como ele é o autor, então ele começa agora a dizer para aquela mulher o que realmente ela era e o que ela precisava. E o resumo da história: o poço é fundo, ela falou, e o Senhor não tem como tirar água. Então aqui está a diferença. Jesus disse: beba da água da vida, da água que salta para a vida eterna. A diferença entre o poço e a fonte. Jesus nos oferece algo que está na superfície, e às vezes a gente está cavando coisas profundas. E Jesus nos oferece uma água que é viva, a água da fonte, a água da mina, que ela jorra sempre, ela nunca para de jorrar. Ela está sempre jorrando. E a gente está procurando tirar água de um poço fundo e que às vezes é uma água parada. Então aqui está a diferença. Buscar felicidade, aonde estamos buscando felicidade? É nas coisas do mundo? É nos prazeres mundanos? É na riqueza deste mundo? Às vezes, até as pessoas podem até encontrar momentaneamente felicidades passageiras, mas não dura por muito. Ela se vai, logo se vai. Queridos irmãos, então a fonte de toda a felicidade é Cristo Jesus. Já tivemos esse encontro com Jesus, com a mulher samaritana. Qual foi a prova de que a mulher samaritana encontrou, realmente ela bebeu da fonte verdadeira? Deixou o cântaro no pé do poço, abandonou algo que talvez ela estava em busca de uma bebida profunda, vamos dizer assim, uma bebida que era difícil de alcançar, se tratando do poço, e passou agora a beber da água que Jesus lhe oferecia. Então, qual a prova de que ela bebeu da água que Jesus lhe deu? Deixou o cântaro e foi correndo à cidade e disse: olha, eu encontrei alguém que me falou aquilo que eu precisava ouvir. Falou alguma coisa de mim. Porventura esse não é o Cristo? Será que esse não é o Messias, o prometido? E diz que quase toda a cidade veio ali a ouvir Jesus. Então, queridos e amados irmãos, quando nós verdadeiramente bebemos da água que Jesus nos oferece e alcançamos essa verdadeira felicidade, a prova de que realmente alcançamos é quando a gente passa a compartilhar esta felicidade com outras pessoas. E não tem impedimento, não tem, como se diz, vergonha. Você fala no ônibus, você fala no trabalho, você fala na rua, com quem você encontra no supermercado, aonde você vai, o seu semblante radia essa felicidade. A luz brilha onde você for. E foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela correu à cidade, já não era mais aquela mulher que tinha vergonha, porque ela veio ao poço meio-dia, justamente o horário em que ninguém vinha tirar água. Então ela veio naquele horário porque a sua vida, na verdade, não era uma vida bem vista entre a sociedade. Diz o relato que justamente por esse motivo, e Jesus disse que indo da Galileia para a Judéia, precisava passar por Samaria, precisava passar. Não era o caminho dos judeus, até porque era uma distância mais perto, mas os judeus preferiam fazer uma curva de não sei quantos quilômetros para não passar por Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus precisava passar por Samaria, mas precisava por quê? Justamente para ter o encontro com aquela mulher. Queridos, às vezes a nossa vida não é uma vida bem vista entre a sociedade, devido a algumas coisas que a gente tem feito, mas saiba, Jesus quer ter um encontro conosco, não importa qual seja a situação em que nós nos encontramos.
Ele quer ter esse encontro conosco. Quando a gente encontra com Jesus, que Ele nos oferece a água e a gente bebe, a nossa vida muda 100%. A partir daí, a felicidade, a verdadeira felicidade, ela reina em nossos corações. E tudo que diz o apóstolo Paulo, tudo que era velho agora é uma nova criatura. O homem velho já se foi, né? Ficou para trás. Agora, queridos, a gente procura sempre, na nossa vida de cristão, a gente procura ter um equilíbrio nas coisas e às vezes a gente acaba exagerando nas coisas. Existe o exagero do cristianismo, ou seja, um cristianismo exagerado, e pelo outro lado, existe a gente costuma chamar de fanatismo e de frio formalismo, conforme diz o Espírito de Profecia. Existe um fanatismo no cristianismo. Aquelas pessoas que, como diz aqui a leitura do livro que nós estamos lendo, até mesmo na risada de um jovem, para essa pessoa isso é pecado, não pode sorrir. É pecado sorrir. Entendeu? E assim, muitas outras coisas que a gente, às vezes, excede, eleva acima do normal. Como cristãos, que a gente quer ser, tipo assim, cristãos demais, né? Ultrapassa os limites do cristianismo. E, às vezes, tem o desequilíbrio em outra questão, que é chamado como diz aqui, essa palavra, deixa eu ver, aqui, deixa eu buscar aqui. Por um lado, o exagero, e por outro, o liberalismo. Liberais demais. Em outras palavras, frouxidão. Então, existe o fanatismo por um lado e, por outro lado, o frio formalismo. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio nessa questão. Não podemos ser nem de mais e nem de menos, conforme a gente costuma dizer, nem 8 e nem 80. Precisa ser bem temperado, ter o discernimento bem aguçado, buscar o colírio que o Espírito, ou melhor, o Apocalipse nos oferece. Jesus nos oferece o colírio do discernimento, para que a gente possa ser bem temperado e não exagerar em um cristianismo que às vezes tem prejudicado, tem excluído muitas almas que deveriam hoje ainda estar na igreja. Então nós precisamos ser equilibrados nessa questão também. Diz aqui, não devemos incentivar o espírito de entusiasmo que traz zelo por algum tempo, mas logo desaparece, deixando o desânimo e a depressão. Necessitamos do pão da vida, o pão que desce do céu para dar vida à alma. Então, o que é que ou seja, nós vamos buscar equilíbrio aonde? Qual é a base para a gente encontrar esse equilíbrio? A palavra de Deus, é a Bíblia, o pão que desceu do céu. Ela nos dá a orientação certa, ela nos dirige no caminho certo. Se a gente deixar ser guiado pelo estudo da palavra de Deus, saiba que não vamos errar. Não fria ortodoxia. Nós já falamos um pouco desse assunto. Vamos avançar aqui, porque o tempo é pouco. Necessita de
espírito equilibrado, aquilo que a gente já comentou. Muitos dizem as epístolas a quanto possa de uma fé sadia. Isto nos deve convencer da necessidade de prudência. Não devemos entretecer em nossa vivência nossas próprias inclinações e traços fortes de caráter. Isso representará erradamente os preciosos edificantes e enobrecedores princípios da verdade e levará outros a se extraviarem. Então, queridos, muitas vezes a nossa conduta, a nossa maneira de agir com esse exagero ou esse liberalismo leva outras pessoas a seguir o caminho errado. Precisamos entender que somos espelho, somos vistos pelas pessoas que estão aos nossos arredores, então, como cristão, precisamos ser bem equilibrado em todos os sentidos. Hoje, por exemplo, nas palavras, nos nossos negócios, no nosso vestuário que prega, né, é uma pregação, na alimentação, precisamos ter equilíbrio na nossa alimentação. Nessa semana de oração, nós vimos, eu me lembro de uma passagem que a gente passou, na questão do exagero na alimentação, falta de equilíbrio. Lá diz que às vezes a comida, a refeição tá saborosa e a gente às vezes come uma vez e não se satisfaz, apesar do organismo não estar satisfeito, a quantidade é suficiente, mas a gente vai e repete outra vez, e aquilo abarrota o nosso organismo com quantidade de alimento, com excesso de alimentos. Depois a gente vai orar pedindo a Deus a cura, ajude-me, Senhor, para orar. A culpa às vezes é nossa, irmãos. Precisamos ter equilíbrio, precisamos ter essa moderação em todas as coisas. E na alimentação, a gente vê muitas pessoas hoje, queridos, pedindo oração. E por isso que o texto que nós lemos aqui, de Filipenses, diz que os pedidos, às vezes é desconhecido por Deus. Por que é desconhecido por Deus? Precisamos pedir algo que é conhecido, porque às vezes a gente está pedindo oração por algo que a gente está causando, ou seja, nós já fechamos a torneira do mal. A gente todos os dias está colocando o mal e a gente está pedindo oração, Senhor, ou irmãos, orem por mim, para que isso, e às vezes eu não fechei a torneira ainda. Depende de mim, maioria dos casos, queridos irmãos. Deus responde nossas orações mediante uma sabedoria, um pedido sábio. Bem, há casos que, às vezes, a gente não controla, mas tem muitos casos que nós podemos controlar, sim. E a morte de Jesus na cruz do Calvário foi justamente para nos dar, ou seja, um dos principais pontos, é para nos dar esse poder de vencer os nossos maus hábitos de caráter que nós adquirimos, talvez, ao longo da vida. Tem coisas que a gente herda, né, da nossa família, dos pais, mas tem muitas coisas que a gente adquiriu. E tem uma delas, queridos, que eu gostaria de meditar, inclusive está aqui na nossa leitura, com respeito à mídia. Controle nessa questão é fundamental, porque é algo que está na nossa mão. Hoje, os excessos de informações são muito grandes.
E quando se trata da mente, deixa eu só confirmar aqui a hora. Quando se trata da mente, a gente, às vezes, tem prejudicado a nossa mente. Estamos em busca de oração, às vezes, ou melhor, de oração, pedindo orações pelos nossos problemas, inclusive, talvez a depressão, talvez aí a ansiedade, algo do tipo. E a gente está descontrolado nessa questão. Por exemplo, qual horário que eu estou dormindo? Eu observo meu pai hoje tem 84 anos, e eu observo o estilo de vida dele, por exemplo. Ele não perdeu o estilo antigo, até porque ele está livre dos dispositivos eletrônicos, né? Tem um celular, mas não usa. Até porque talvez não tenha assim, essa mente juvenil, né? Essa mente jovem que já nasce sabendo operar essas coisas, né? E o meu pai tem o horário certo de dormir sempre às 8 horas ali da noite, né? Às 9 horas da noite ele já está dormindo. E o hábito de acordar cedo. Então, esse hábito antigo ajuda muito nessa questão. Por que às vezes os problemas mentais têm acarretado grandissimamente hoje? Ouvindo a pregação aí do irmão Eliseu, e ele dizendo que o nosso povo está interessando na psicologia, por causa que vai dar muito dinheiro. E é uma verdade. É verdade. O mundo inteiro está doente, psicologicamente falando. Então, nós precisamos, como cristãos, como reformistas, eu até não gosto muito dessa palavra, reformista, porque ficou muito moderna, mas eu gosto de ser da palavra mais profunda nessa questão, de ser reformador, né? Reformador, parece que ela soa mais profundo. Então, o nosso povo está buscando muito essa área, e nós precisamos buscar o controle da mídia, as informações. O nosso cérebro é como a memória de um celular, por exemplo. Chega um momento em que ela não suporta mais, e ela, então, o celular, como a gente costuma dizer, o celular começa a bugar, né? Porque a memória do celular não suporta mais a quantidade, a sobrecarga que ele está recebendo. Então, nós precisamos ter um controle nessa questão. Que horas da noite nós estamos dormindo? Estamos tendo um repouso assim suficiente? Às vezes não importa muito o horário que a gente acorda pela manhã para orar, isso é importante, mas importa muito o horário em que a gente está dormindo, porque o sono ali da meia-noite, mais ou menos, às 11 horas da noite, por ali, é importantíssimo para nós. Muito importante, a gente precisa entender essa questão. Então, queridos irmãos, a mente, só para concluir aqui, eu vi um testemunho essa semana e eu fiquei muito impactado com o testemunho. O pastor, me parece que é o pastor Wagner Pires, ali de Goiânia. Ele disse que recebeu no seu celular uma mensagem. Ele olhou um contato novo, né? E ele acessou e tal, adicionou lá no seu dispositivo para saber quem era, e era uma psicóloga. E ele disse, ficou até preocupado, pensando que poderia ser alguma coisa com os filhos. Eu não sei bem se era o pastor Wagner Pires, estou dizendo que eu não me informei bem quem era o pastor, mas é um pastor ali de Goiânia. E ele conversando com ela disse, não, pastor, eu recebi a revistinha do Impacto Vitória, agora deste ano, e ela disse, essa revista realmente me livrou da morte. Eu ia me suicidar, se não fosse pela revista. E eu entrei lá, vi que tinha um QR Code, então eu acessei e tal, e encontrou lá o contato do pastor, e o pastor então teve uma longa conversa com ela, e ela agradeceu. Depois disso, pegou o contato da igreja, e ela se comprometeu de visitar a igreja. Por que essa história me impactou? Porque era uma pessoa da área do tratamento mental. Ou seja, os próprios psicólogos estão se suicidando, os queridos. Qual a
assim, o resumo que a gente faz dessa história, a psicologia mundana não resolve o problema. Então, hoje nós vimos o nosso povo, grande parte do nosso povo, com problemas mentais. Por que será que isso está acontecendo, queridos? O que será que está acontecendo? E o resumo que eu trago nesse momento é que não estão bebendo da fonte da água verdadeira que é Jesus. O nosso estudo desta noite, a normalidade sadia, meus queridos, o resumo desse estudo é justamente isso. Nos aconselha a ir à verdadeira fonte e beber desta água. Aquela, talvez nós não temos um profundo conhecimento, como disse o irmão Anderson ontem, não entendemos muito da psicologia, não temos uma formação nesse sentido, né, nas faculdades mundanas, mas o nosso estudo desta noite, deste momento, desta manhã, nos traz a entender que para termos um equilíbrio mental, não é necessário termos uma faculdade de psicologia. Se nós estudarmos a palavra de Deus, se nós buscarmos de Jesus, se nós nos aprofundarmos nesse sentido, buscando dos altos céus, nós vamos ter um equilíbrio mental e vamos poder, então, estar passando isso para outras pessoas, ajudando outros que têm necessidade. Os discípulos não tinham nenhum curso acadêmico. Se nós observarmos ali, por exemplo, tinha alguns, o próprio Judas, o próprio Mateus, né, tinha talvez um conhecimento mais maior, mas os demais eram pessoas simples, como diz lá no Atos, no capítulo 2, o que as pessoas diziam deles, não são galileus estes homens, ou seja, não são homens simples, pescadores, como eu os ouço falar na nossa própria língua materna. Então, se nós buscarmos do Espírito Santo, buscarmos na fonte verdadeira, bebermos dessa água profunda, ou nos aprofundarmos nas questões espirituais, lendo a palavra de Deus, orando em todo tempo, e estarmos continuamente buscando o Senhor, está em contato, como fez a mulher samaritana, pregando o evangelho a muitas outras pessoas a quem nós temos contato, saiba que o nosso problema será resolvido com certeza. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça e do seu amor para estarmos sempre fazendo aquilo que é da vontade de Deus e alcançaremos a vitória. Amém. Amém.